Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé para ler 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. E vou dizer o tema, viu? Vou dizer o tema. O tema é os males dos últimos dias. Os males dos últimos dias, que será baseado em 2 Timóteo 3, e depois 2 Timóteo 4, e depois umas referências com o capítulo 2. Mas nós vamos dizer tudo isso depois. Então, capítulo 3 de 2 Timóteo. A partir do versículo 1. Irmão, vai perguntar ao irmão se ele trouxe o óculos. Eu estou com o óculos aqui que não enxergo bem, não. É só um paliativo. Porque a minha visão agora é de perto. E do precioso irmão Alexandre, o dele dá certinho com o meu. Então eu fico feliz. Obrigado, irmão. Eu fui ler, por isso que eu estava notando que a vista não estava. Agora, de longe, eu vejo bem tudo. Vejo o sorriso dos irmãos, vejo tudo. Que antes só via um vulto. Agora melhorou. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1 de 2 Timóteo. De 1 em diante, né? Então, vamos lá. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está vendo por que aqui tem o tema? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, é o quarto, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus, tendo paciência, aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes tais, afasta-te. Que coisa tremenda, né? Destes tais, afasta-te. Aí então vamos dar continuação até o 9 aqui, para depois passar para outro. Destes tais, afasta-te. O 6. Deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos de fé. 9. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens
seguir a minha doutrina, um modo de viver, a intenção de fé e longanimidade, amor e paciência. Vamos ver agora, vamos adiantar um pouquinho para encurtar mais. Agora nós vamos ler do 11 ao 14. 11 diz: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. 12. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Está vendo? Mais uma vez mostrando que a perseguição faz parte do plano de Deus para nós. Mas os homens maus enganadores irão de mal a pior, enquanto sendo enganado, de mal a pior, enganando e sendo mal enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inspirado ou inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Nós vamos ver 14, para no 14, agora vamos dar sequência, 16 e 17. 16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instrui para toda a boa obra. Amém? Então, meus preciosos irmãos, nós lemos 16, 17. Vamos orar para depois ler outras partes. Nosso Pai Celestial, nosso bom Deus de misericórdia, agradecemos a Tua presença, agradecemos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado, para que saibamos evitar os males deste século, para que sirvamos ao Senhor de todo inteiro coração, para que busquemos andar em harmonia com os nossos irmãos e possamos aconselhar aqueles que nos estão querendo, possamos orar por todos e glorificar o Teu nome e clamar que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós não merecemos, mas nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoa o culto desta tarde, abençoa aqueles que estão se dirigindo a este lugar, abençoa o nosso pastor, abençoa todos os irmãos que ainda chegaram aqui e também aquele que virá trazer a mensagem. Abençoa a Santa Ceia lá em João Pessoa, e que tudo, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu bendito nome, incluindo os cânticos com os seus músicos e com os amados irmãos que estão na retaguarda, fazendo tudo para que este culto saia perfeito. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos e clamo, ó Pai, que não deixe nenhum espírito mal cruzar com o nosso espírito. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Poder sentar e poder entrar, amados irmãos. Nós vamos abrir também em 2 Timóteo,
Mas agora nós vamos abrir Timóteo 4, 2 Timóteo 4. Então, 3 a 4, depois 7 a 8, e depois alguns que eu vou dizer. Então, 1 Timóteo 4. De 3 começa assim, dizendo: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Estão vendo? Quando vem uma sã doutrina, a pessoa se repele contra ela e não quer aceitar. Não, Timóteo, é 2 Timóteo ainda, só que agora o versículo é o capítulo 4. É capítulo 4 e versículo 3 em diante. Acharam? Então diz, olha, porque virá tempo em que não, veja que está coincidindo com o que nós lemos no capítulo 3. Tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então são os doutores, que o que eles dizem hoje nas igrejas, são esses que a pessoa acredita. Por que é que tem havido tanta dificuldade em evangelizar? Porque eles se não, eu estou com um pastor que ele é até doutor, ele é. Então são esses doutores. Aí o versículo 4 diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Está vendo? Desviarão os seus ouvidos da verdade. E então o que é que fazem? Voltando às fábulas, ou coisas fantasiosas, coisas que não são cristãs. Vamos mais aqui um pouco, quando diz assim, o 7 ao 8 agora, do capítulo 4. 7. Combati o bom combate, e acabei a carreira e guardei a fé. Paulo dando testemunho de si mesmo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos nós, amém? Não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. Amém. Então, lemos até o 8, né? O 8. Então, agora, mas até 9, depois para o 11. O 9 diz assim: procura vir ter comigo depressa. É por isso que eu suspendi isso aqui. Não precisava, é o 11. 11. Desculpe, irmão. É porque muitos versículos assim, não é o 11, é o 22. É o 22. O 22. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, agora seja convosco. Amém. Por que eu pulei tanto desse aqui para o 22? Porque os outros uns conselhos que eles estão dando às pessoas da família. Aí então pulei logo para o 22, que é para encerrar esse assunto, que diz: o Senhor Jesus seja com o teu espírito. Amém? A graça seja convosco. Amém. Então, mais tarde, se tiver algumas referências, se eu tiver tempo, eu vou ler referências. Então, meus preciosos irmãos, nós estamos diante de um quadro que, se a gente for falar, você vê tudo isso aí foi falado pela Bíblia, né? Mas, se a gente for falar, se o pastor for falar, ou outro for falar,
Aí diz que está falando de política. Não é política, é o espírito do mal. Nós estamos vivendo numa época que não é o espírito da política só, não. Que eles são homens e são também vítimas. Eles atacam, eles prendem, eles fazem toda sorte de coisas que são desagradáveis a Deus. Mas eles mesmos não são nada. Eles são zero e fantoches na mão do diabo. Então, isso não é política, é o mal que está acontecendo. Aí o diabo bota, já aconteceu uns quadros aqui, que eu não vou dizer quem foi, que eu falei um pouquinho parecido com isso, aí disseram, o irmão já está falando de política. Eu não estou falando de política. Mas aquele mesmo espírito pegou Senaqueribe, que disse que ia destruir Israel, e que ninguém podia livrar ele, porque nem os deuses da Samaria conseguiram livrá-lo. E Samaria era um lugar também que pertencia a Deus, mas é onde tinha a mistura de judeus e gentios. É por isso que os judeus verdadeiros não queriam se misturar com eles. Diziam que os samaritanos tinham demônio, não é verdade? Tinham demônio. Então, isso aí parece mais ser política, mas também não era. Era advertência, porque Jesus Cristo disse: não prego o evangelho nem aos gentios e nem aos samaritanos. Porque não era chegado o tempo, Deus tem tempo. Não era chegado ainda o tempo de Deus voltar-se para eles. Já notaram isso? Aí diz samaritano, não. Mas lembre que naquela gloriosa mensagem que Jesus Cristo deu, do homem que foi assaltado, não é isto? E passou um sacerdote, não ligou. Passou vários religiosos, não ligou. Mas passou um samaritano e parou e deu a ele toda a assistência. E ainda disse mais, eu vou deixar aqui 2 dinheiros. Se ele precisar gastar, se precisar comprar coisa para ele, compra. E se ultrapassar, quando eu voltar, eu me acertarei contigo. E isso aí era sobre a história do próximo. Aí Jesus pergunta, quem era o próximo ali? Aí os judeus foram obrigados a admitir e disse, era o samaritano. Que considerado demoniado, tinha espírito cruzado. Deus não estava com ele, tanto é que aquele homem que chama Senaqueribe, ele disse, eu destruí Samaria e seus deuses. Quer dizer, é uma mistura de deuses, Deus não está no meio de a mistura de Deus. Isso é para todos nós, sabemos disso. Todos nós não devemos pleitear coisas que não sejam do agrado de Deus, porque senão está com o espírito de samaritano. Todos nós. E é uma coisa até de admirar o que está acontecendo, as desgraças que estão fazendo, perdendo pais doentes, que morreu porque não teve um tratamento, tudo fora da lei, perderam mulheres, quero dizer, e velhos, perderam até um homem que estava vendendo água. Todas essas coisas são bênçãos ou são males que eles estão praticando? São males, como Paulo falou aqui. Paulo não estava falando de se referindo à política, não, como nós não estamos. Nós estamos nos referindo ao que está na Bíblia, nos tempos finais, os males viram à tona e a gente viu aí. E não só foi aí, não tem tanta correspondência com Romanos e tantos outros. Então, eu acho muito difícil um verdadeiro irmão querer
ainda votar. Oi, você disse que não ia falar de política, mas votar num homem desse. Você não está também fazendo parte da política, você está fazendo parte de um espírito, um sistema que não condiz com Deus. E é pior do que o samaritano. Porque os samaritanos, só porque fizeram cultos a outros deuses, misturar gentil com aqueles religiosos, eles foram castigados, dizendo, não fale com os samaritanos nem com os gentios. Os gentios também é daquela raça que matava gente e que fazia até pedofilia, era tudo, até com os animais. Mas é aí onde a gente não pode, não sabe descrever o glorioso amor que o Senhor Jesus Cristo tem. E vocês estão lembrados que Jesus orou para o Pai e disse, Pai, glorifica mais o teu nome. Eu já falei disso aqui, alguém se lembra? Que eu disse, como é que um filho podia dizer para o pai, glorifica mais o teu nome? E disse, eu tenho glorificado, mas glorifica mais o teu nome. Você sabe por quê? Porque tinha muita gente ali que estava em pecado, estava doente, estava desgraçadamente perto de morrer, e Jesus passava assim, ó. Você nem estava tão doente. Você tem o quê? Diga uma coisa bem simplesinha. O que é que você tem mesmo? Sim, vamos supor, assim, eu tenho um problema na vista, né? Pois, você crê que Deus me enviou para você? Aí você já está curada. E aquela multidão lá olhava para ele. E estava escrito dele, de que ele curaria os pobres, os humildes, vocês estão entendendo? Por isso, quando ele orou lá para Jesus, ou para Deus, esse Pai, eu tenho glorificado o teu nome, glorifica ainda mais, ou seja, eu só posso glorificar ainda mais se o Senhor me usar, autorizar. Ele foi, tinha uma multidão muito maior do que essa daqui, o aleijado, outro andando assim, outro... Ele chegou junto àquele. Quer de andar? Estou dando uma expressão mais ou menos parecida, só para você entender. Senhor, eu não posso andar. Há 38 anos que eu estou aqui. Não consigo andar. Aí Jesus Cristo disse, levanta-te. Toma a tua cama e anda. Aí aquele camarada levantou, pegou a caminhada dele, botou na cabeça. Aquela multidão que estava esperando o tanque, e ele curou ele. E não curou a gente. Quem é aquele? Deve ser um profeta. E por que ele não veio para a gente? Porque Deus não tinha mostrado. Deus não tinha mostrado. Por isso mesmo, ele orou daquele jeito. Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Foi Jeová que Jesus fez conhecer? Muito bem. Foi Adonai? Foi Elohim? Poxa, será que eu estou enganado? Ah, já sei. Foi o filho de Davi? Ele fez conhecer o teu nome? Então qual foi o nome que ficaram conhecendo lá? Vamos dizer bem, foi o nome de? Aleluia, eu esperava ver realmente a irmã começar a bater palma. Foi Jesus Cristo. E ele não disse, é o meu nome não. Ele disse, Jesus Cristo é o teu nome, ó Pai. Glorifica mais o teu nome. Me dê força, em outras palavras, para eu curar mais pessoas. Porque eu passo olhando para elas, o coração dói, mas o Senhor não me mostrou para eu curá-las. E eu já disse que só falta aquilo que o Senhor me mostra.
mas o teu nome foi mostrado para eles. Nas aldeias onde ele passava, quem está aí é Jesus, quem está aí é Jesus Cristo, quem está aí? E só o nome, que parecia ser o dele, mas não era o dele, era o nome do Pai. E depois ele ainda disse para os discípulos, mostrando que não importava, não era o nome dele, importava era o nome do Pai. Quando orares, pedi tudo ao meu Pai. Não dê agora amém sem saber não. E ele vos concederá, para ninguém dar o amém. Quando orares, pede tudo ao meu Pai. E eu, ou seja, eu sou o Pai. Eu atenderia a vocês todos, mas eu quero que o nome fique glorificado. E este nome é Senhor Jesus Cristo, que é o nome do nosso Deus, nosso Pai. Veja em Malaquias, não é de Malaquias, Zacarias 14, 6 diz que o povo que estava assentado sobre as trevas, viria uma luz para clarear, né? Conformando aquilo com Isaías. E então, quando ele disse aquela frase de Isaías, que ele disse, hoje mesmo se cumpre esta escritura nos vossos olhos e ouvidos. Né? Então, como é que esse homem pode dizer isso? Que a gente conhece quem é ele. Ele é filho daquele mecânico, ou ele é filho daquele carpinteiro. Como é que esse homem agora está dizendo essa expressão? Expressão de profeta. Quando já tinha mais de 400 anos que não existia profeta. Então, queriam matar Jesus e ia precipitá-lo. Porque eles estavam fazendo, meu irmão, é um negócio tremendo, tem que ser convertido mesmo a Deus, para Deus não deixar a gente ser enganado. Eles estavam fazendo a vontade de quem? Quando eles queriam matar Jesus. Um profeta que profetizasse coisas falsas, teria que ser morto. A Bíblia diz que iam precipitá-lo aonde? No precipício. Uma altura talvez de mais de 200 metros. Ia quebrar tudo dele. Mas ele passou pelo meio, ele, cadê ele? Ele passando pelo meio. Porque Jesus Cristo chegou. E a Bíblia diz, porque não era chegada ainda a hora dele. E a hora dele não ia ser morto no precipício, não. Quem queria matar era o diabo, fazendo, coceira dos ouvidos daqueles sacerdotes, precipitam naquela ladeira abaixo para ele morrer. Porque ele está dizendo que é filho de Deus. Ele é um malfeitor. É um impostor. E foram mesmo na onda. Vamos pegar ele e vamos jogar ele para morrer. Aí o diabo queria que isso acontecesse. Às vezes a gente cita várias coisas e nos esquece dessa parte aí que o diabo queria matar Jesus. Ele só não queria que Jesus fosse morto aonde? Na cruz. Porque na cruz está de acordo com as Escrituras que ele ia levar os nossos pecados e iria derrotar Satanás. Aí você vê porque é que muitas vezes eu passei por mal educado, mas não era ser mal educado, era ajudar aos meus superiores, pregadores, inclusive, que Jesus não foi derrotado no Calvário. Jesus selou a nossa vitória. Graças a meu bom Deus, não tenho mais escutado alguém dizer que ficaram zombando de Jesus lá no inferno, porque mataram ele lá na cruz. E às vezes um santo de Deus faz uma expressão que não é da maldade, não.
não é na maldade, mas que escapole. Foi ele que revelou para todos nós que se nós não passássemos no Calvário, nós não estaríamos acertados com Deus. E depois, numa força de expressão dele, que ele não queria assim, que ele era um santo verdadeiro. Depois de Paulo, o maior profeta foi ele. Mas ele não disse, escapuliu, como gosto de dizer. E ele disse, pegaram Jesus, disse tempo assim, machucaram, fizeram tudo, crucificaram. E ainda foram zombar dele lá no inferno. Todo mundo zombando dele, até que ele chutou as portas. Você acredita nisto? Pelo que eu li na Bíblia, como existe Deus no céu, que nunca os demônios foram ficar assim, que ele disse, pronto, a gente matou o homem. Ele forçou a gente matar o homem, mas veio carga pesada para nós. E eles são um espírito que conhecia tudo. Vem carga pesada para nós. E com pouco tempo ele disse, foi o estrondo do chute na porta. E levou todo o seu povo. Aí o irmão Branco depois ainda foi dizer que o diabo tudo na rede. Não estou falando do profeta não, é para que eu estou dizendo que todos nós podemos dizer expressão sem ser falando mal. Mas disse assim, eles estão tudo lá se balançando, e quando diz isso, assim, fulano está falando assim, o que interessa a gente se a gente já venceu ele? Aí quando disseram, na porta formosa, quem foi? Foi Pedro e João. Fizeram o homem levantar. Aí eles deram um salto. Daí disse, agora o negócio está esquentando para a gente de novo. Isso aí é força de expressão. Isso é para mostrar que a gente não deve nunca fazer a vontade do diabo. Mas é força de expressão. Força de expressão toda a Bíblia diz, Jesus diz. Quando Jesus disse, eu não digo que você vá perdoar seu irmão 7 vezes no dia, mas eu digo 70 vezes 7. Eu acho que nunca aconteceu um quadro desse de alguém pecar contra um irmão 490 vezes, não é não? O que é que você acha, irmão Fernando? Se alguém fizer coisa com você 50 vezes, você já está, não quer nem ver aquele camarada. Agora 490 vezes. É muito, né, irmã Viveca? Uma pessoa só. O seguinte, ele disse, eu não digo a vocês que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7 vezes 7 são 49. 490 vezes. Eu achei o pecado assim contra um dos melhores irmãos que tem aqui, como o Alves. Alves dizia assim, minha filha, vamos evitar o caminho que Gilvão vem ali. Ele só me vê para dar mal de mim. Porque é duro meu, não é não? 4, 5 pessoas, umas 4 ou 5 vezes que a pessoa faz um mal, a pessoa diz, rapaz, esse camarada, vou orar por ele, porque parece que ele não gosta de mim, não. Aí, então, justamente, aí foi uma força de expressão de Jesus, foi. O que é que ele quis dizer com isso? Que você contasse até 70 vezes 7, ou não contasse nenhuma falha. O que é que Jesus quis dizer para nós? Que não contasse nenhuma falha, mas perdoássemos já todas, ou que fosse contar, botar na minha caderneta, Maria do Carmo, pecou 5 vezes já contra mim. Essa agora é assim. Então, ele não estava querendo que a gente contasse. Ele diz, perdoa a todos se quer ser perdoado. Mas foi uma força de expressão de Jesus. Certo? Então, a força de expressão não tem nada a ver, não é como é que diz, mandamentos. Não é mandamento se tratando de Jesus, se tratando do profeta, se tratando do nosso pastor. Agora, é não fazer daquilo ali o cavalo de batalha. E se fizer, está se afastando da palavra. Graças a Deus, nós não temos isso. Graças a Deus. Então, meus irmãos,
Jesus mostrou para nós. Eu disse da semana passada, eu torno a dizer, para que nunca mais ninguém diga. Os judeus não mataram Jesus. Aqueles publicanos não mataram Jesus. O que aconteceu na realidade, Jesus se entregou por nós. E essa entrega teria que morrer para levar os nossos pecados para a profundidade da terra e ali ser queimado pela força de Cristo. E quando ele ressuscitasse, não haveria mais pecado nenhum sobre nós. Entenderam? Então, por isso que ele disse, as palavras, olha, pode passar todas as palavras de Jesus, não pode passar de jeito nenhum. Eu tenho poder para dar minha vida e tomá-la de volta. Então esse homem foi vencido ou ele se entregou por nós? Se entregou por nós. Amém, irmão Nivaldo. Antes do Calvário ele já tinha decidido que ia se entregar por nós. Foi. Eles caíram para ver a força que Jesus tinha. Veja essa expressão, veja o S. Sou eu, Ayuso. Na segunda vez, ele se atentou, perguntou o nome. A quem buscar? Já viu nada. Sou eu, já disse que sou eu. Veja o S pequenininho, e eu vou entender na mãozinha para ser levado. Eu gosto dessa expressão também. O senhor já falou também isso e eu gosto. Que Jesus, quando ele respondeu, de acordo com o que ele é, o eu sou, aquela força fez os soldados caírem. Se ele se mantivesse, irmãos e irmãs, com aquela mesma força que quando ele disse, sou eu, caiu todo mundo. E não teria sido salvo. Cada um que dissesse, eu tocar nesse homem. Aí todo mundo ia assim embora. Chegava lá, lembro quando Jesus estava falando com muita eficácia, com muita autoridade, e voltaram os soldados. Aí então, aqueles sacerdotes disseram, e cadê o homem? Vocês não trouxeram, não? Estou lembrado da resposta. E quem podia tocar naquele homem? As palavras dele tinha muita autoridade. Nunca vi um homem falar com tanta autoridade. Por quê? Porque não tinha chegado ainda a hora. Tudo que Deus faz é perfeitamente baseado na hora. Não tinha chegado a hora. Então ele amoleceu, aí até deixa eu ver, ele atenuou a voz. Aí quem buscais? Eu já disse que sou eu. Aí pegaram, porque aquela força justo, humanizou. Veja que antes de chegar àquela passagem, Jesus Cristo deixou os discípulos orando enquanto ele ia orar no Getsemane. Para quem não sabe o que é Getsemane, significa o azeite da oliveira. Sabia disso? É por isso que Jesus ia para lá. Getsemane. O azeite da oliveira. E qual é o sangue da oliveira? Quem sabe dizer aí é o... Você bota até na salada. Quem é o sangue da oliveira? É o azeite. Jesus, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Então ele tem o azeite. Qual é o azeite dele? Não o azeite que sai das veias dele. O sangue. É o sangue. Que coisa tremenda, é o sangue. E
Ele foi simbolizado como oliveira desde do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e depois ele ainda foi simbolizado de novo quando falou sobre a oliveira que acendia as lâmpadas com azeite. Então, ele é a nossa oliveira. Só que não tem nada a ver com a oliveira, é a hora, e eu vou ter que parar. Então, gente, mas vocês estão sendo alimentados? Glória a Deus. Então, lembre-se, Jesus nunca foi vencido. Nunca foi vencido. Outra expressão dele, quando estavam profanando o templo, que ele deu uma cipuada, será que ninguém ali, aquele templo cheio, não podia pegar uma espada ou um cacetete de Jesus, né? Quem é que tinha força? Não, só quando eu quero. Ele bateu o pau em tudinho, derrubou banca, derrubou tudinho. Aí disse, não faça a casa de meu pai como covil de ladrões, chamou todos de ladrões. Chamar um judeu de ladrão. Aí depois, por que fazes isto? Com autoridade você tem que fazer isso. Mas ninguém foi bater em Jesus. Mas perguntaram isso para ele. Ele disse essa expressão e disse, derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. O quê? Esse camarada tem demônio, porque foi mais de 40 anos que Salomão passou para construir. Ele está dizendo que em 3 dias recupera. Ele estava dizendo em relação ao seu, que é o templo. E quando ele ressuscitou, o discípulo depois caiu a ficha e disse, bem que ele dizia que em 3 dias ele levantaria o corpo. Então, meus amados irmãos, é lamentável ainda ter pessoas que sabem determinados regimes, determinadas coisas erradas, e mesmo sendo cristão, ainda apoia. Eu tenho parentes na minha família. Eu tenho que orar, porque quando eu vou tentar conversar, eu tenho que orar. Ele enganou a muitos de nós, mas agora não engana mais. Então, tem que vir um bobo, um louquinho, como eu, para dizer coisas que nós não devemos mais admitir isto. Não é que eu vou falar contra você, o outro fala contra você, não. É você falar no seu coração. Como é que eu sou um cristão e estou seguindo um regime que está matando todo mundo e não permite nem que fale em Jesus? Isso é que dói mais. Quando estou naquele, às vezes eu assisto aquele negócio para ficar inteirado. Quando alguém vai falar em coisa de Jesus, não fale, vem logo o presidente da mesa, não pode falar em Jesus, porque nós somos um Estado laico. Se é um Estado laico, não pode falar em Jesus. Pode falar, desculpa a expressão, nas putarias que quiserem, e todas as coisas horrendas, mas se falar em Jesus, será logo o presidente dizer, não pode estar falando em religião não, porque o nosso país é um Estado laico. Quem está falando em Jesus está falando em religião, ou está falando do nosso Salvador? Aleluia! É o nosso Salvador, não é religião não, que ele também não gosta de religião não, ele é o nosso Salvador. Sirvamos a ele de maneira tal que ele agradeça e perdoe aqueles que ainda estão seguindo o inimigo, porque é o bem contra o mal, e bem contra o mal não precisa dizer quem vai vencer. Outra coisa, Jesus falou, que nós já vimos aqui, tem uma parte que Paulo falou disso, que nós sofreríamos até ser acabado todo o poder do povo santo. Eu não me lembro agora o versículo. Você já viu isso, Alves? Pois tem, se eu achar depois eu digo a vocês. Nós iríamos sofrer até ser apagado todo o poder do povo santo. Isso já foi mostrado também, logo no início, nos leões, né?
matou todos, leões era touro. Agora, quando matava, que a pessoa pensava que ia sofrer uma dor terrível, não. Quando o chifre ou os dentes do leão, ou o chifre dos touros, perfurava a pessoa, Deus tirava a dor e colocava seu espírito, aí começava a glorificar a Deus. Glorificava a Deus com hinos tão maravilhosos que no futuro causaram muita conversão daqueles que ouviram. Eu nunca vi a pessoa morrendo e glorificando a Deus. Ficaram os campos todos, a arena toda cheia de gente morta, mas o céu estava recebendo a festa de todos os nossos irmãos que subiam para a glória eterna. Glória a Jesus! Se tiver de fechar as igrejas, como o irmão Plena falou, se tiver de falar, vamos reunir nas casas. Se um dia for cercar das casas e matar, não fique com medo não, porque morrer, nós temos que morrer um dia, mas fique feliz. E talvez muitos de nós nem chegamos a morrer, porque seremos levados à glória eterna. Que Deus nos abençoe. Ô igreja do Deus vivo, tenham fé em Deus e ore por aqueles. Eu devo orar pela minha família, orar para que eles entendam que eles estão fazendo coisas, que até os demônios estão duvidando. Como é que eles já viu falar em Jesus, tudo, e ainda fazem isso? Até os demônios devem estar espantados quando vê, principalmente, quando vê um crente apoiando uma desgraça dessa. Cujo significado já se chama perda total. Perda total no carro, perda total numa casa, perda total. Não escapa ninguém. Só pensam em poder e dinheiro, estão dispostos a matar criança, velho, adulto, seja quem for. Mas o nosso Deus é maior. Senhor Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, abençoa todos os nossos irmãos. E se houver, ó Pai, eu não conheço, mas se houver alguém que esteja querendo fraquejar, é nosso amado irmão. E nós estamos aqui para lutar, porque enquanto o irmão estiver seguindo uma coisa dessa, está atingindo o corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, amém e aleluia. Glórias a Deus.